Se sair naturalmente, ok. Não sei, tenho que repetir ou não? Olá, sou o Rafael, tenho 31 anos, estou a representar a freguesia de Santo António e sou artista visual e educador. O que mais gosto, sem dúvida, de jardins ou miradores. Acho que acabam por tornar a cidade um pouco diferente, mais na questão dos miradores em relação a outras cidades. Acabamos por ter uma vista desafogada sobre o resto da cidade. Existe sempre aquele deslumbramento dependendo do dia, se vamos ter uma vista melhor ou uma vista pior. Acabamos por não estar tão encurralados, visto que as ruas acabam por ser muito estreitas aqui no centro, e acho que é uma experiência sempre agradável de acabar por subir uma colina e chegar a um mirador. Mesmo a questão dos jardins, acho que os jardins são bons, podiam ser mais, podíamos ter mais jardins, mas são agradáveis. Estamos aqui agora num jardim super tranquilo, apesar de já estarmos a ouvir os aviões, de ser assim uma constante aqui no centro. Acho que não tenho um sítio que eu não gosto mesmo da cidade, não é? Acho que é uma cidade cara, cada vez mais cara, principalmente a nível de habitação. Realmente têm que ser tomadas medidas de habitação acessível, habitação pública, cooperativas de habitação, não só para arrendamento como para venda também. É quase insuportável, não é? A percentagem do salário que é preciso utilizar para a habitação é mesmo muito alta. Em questão também de restauração ou de certos serviços, também por causa do preço da habitação e do preço do arrendamento das lojas, etc., tem vindo a ficar cada vez mais cara, principalmente porque os salários também não acompanham, não têm acompanhado essa subida. Acho que há muitas coisas para fazer em Lisboa de forma gratuita ou de forma pelo menos acessível. Tem havido várias medidas para que os espaços tenham ficado mais acessíveis. Se calhar ainda não o são para todas as pessoas, portanto também talvez aí tenha que se fazer qualquer coisa. Principalmente em termos de lazer, ao final do dia, se quiser ir ter com amigos, acabamos por nos encontrar, lá está, em miradores ou jardins, talvez em algum quiosque que não seja tão caro, num café que não seja tão caro, para podermos usufruir sem nos estarmos a sentir demasiado pressionados. Daqui a 5 anos, talvez, se continuar relativamente contente aqui na cidade em relação sei lá, a esta relação de lazer, trabalho, se essa relação continuar feliz, digamos assim, por cá continuarei. Agora, se os preços das coisas todas continuam a subir e o salário ou as oportunidades não acompanharem isso, se calhar sairei de Lisboa. Não me importo se tiver que, bem, se for forçado a sair de Lisboa, ficarei triste, obviamente, como muitas pessoas já o foram forçadas a fazer, e isso realmente é triste como um todo, não é? Como para a sociedade. Acho que a Lisboa ou qualquer cidade perde quando as pessoas são forçadas a sair do seu centro ou a não poder utilizar os seus serviços ou não poder frequentar as atividades que acontecem na cidade. Gostaria de sair pessoalmente, gostaria também de experimentar viver noutras cidades de maior ou de menor dimensão, desde que tenham, lá está, oferta cultural acessível para me manter ativo culturalmente, desde exposições, exibições de filmes, espetáculos, eventos que aconteçam na rua. Sou uma pessoa que gosta muito de aproveitar o espaço exterior da cidade, portanto valorizo isso bastante. Para além da questão da habitação, que talvez seja, ou dizem, ser mais complexa
se calhar não é assim tão complexa quanto os políticos a fazem parecer. Definitivamente a parte de transportes, de acessibilidade, não só dos transportes serem mais frequentes, mas também a acessibilidade, tanto pedonal, mas principalmente para quem tem que andar de cadeira de rodas ou com um carrinho de bebé ou que tem alguma dificuldade em deslocar-se a pé, tentar fazer com que a cidade seja ainda mais acessível. Lá está, se as ciclovias forem se as ciclovias forem contínuas, se existirem ciclovias contínuas, e se as pessoas utilizarem mais a bicicleta, também vão libertar, se calhar, mais espaço nos transportes públicos, de maneira a que os transportes públicos se tornem mais confortáveis. Se as pessoas andarem, ou se as pessoas distribuírem mais entre andar a pé, andar de bicicleta e nos transportes públicos, o trânsito também acalma, o ruído também baixa. Portanto, quer dizer, é uma melhoria, mas infelizmente parece que a cidade não está a caminhar nessa direção. Acabo por passar muito tempo perto do rio, também é uma zona que me agrada muito, e realmente desde a manhã até ao fim do dia, à noite, a cor que o rio vai tendo e a dimensão que ele tem, que acabamos por não encontrar se calhar noutras cidades que têm. Bem, aqui o rio não atravessa a meio de Lisboa, se acaba por separar até Lisboa um pouco do resto da área metropolitana. É uma paisagem interessante. Claro, cria depois ali uma barreira, não é, de passagem para a margem sul, por exemplo, que, quer dizer, se devidamente articulada com os transportes públicos, desde comboio a barco, acaba por ser interessante. Mesmo a própria viagem, tanto para a Almada como para o Barreiro, por exemplo, eu acho agradável. Quer dizer, se fosse obrigado a fazer isso todos os dias, se calhar não acharia assim tão encantador, não é? Daí também defender essa melhoria de transportes para quem eu tenho que fazer. Lisboa faz-me feliz a maior parte das vezes, senão se calhar também já teria saído de Lisboa, mas realmente há muitos entraves que poderiam ser melhorados ou poderiam não existir para que Lisboa realmente se tornasse uma cidade mais agradável para mim e para todas as outras pessoas. Quer dizer, existe o plano de drenagem, não é, para tentar mitigar as inundações, mas diria que em relação à preocupação climática, Lisboa está muito longe de outras grandes cidades, começando pela parte dos transportes, em que realmente se dá uma primazia grande à utilização do carro ou do transporte individual, que não um transporte leve, não é? Portanto, uma cidade que não dê muita atenção a transportes leves ou a transportes coletivos, realmente não está a fazer nada em relação às alterações climáticas, diria eu. Bem, no centro, principalmente a pé e de metro. Quando tenho que ir a algum sítio na periferia de Lisboa, acabo por utilizar a moto nesses dias. Idealmente, adorava andar de bicicleta quase todos os dias, mas confesso que até tenho algum medo, porque a maior parte dos meus trajetos não incluem ciclovias. E realmente torna-se perigoso e torna-se um bocado assustador em certos percursos utilizar a bicicleta, mas infelizmente acho que isso não acontece ainda. Os restantes jardins para mim estão acessíveis, para muitas pessoas talvez não estejam acessíveis pela sua distância. Há muitos bairros que acabam por não ter um grande jardim ou uma grande massa de árvores ou de sombra natural no seu núcleo, digamos assim, ou mesmo na sua periferia do bairro. Há muitas ruas que não têm árvores ou que não têm bancos para as pessoas descansarem. Há muitas infraestruturas relacionadas com os jardins que acabam por ter uma falha de manutenção
e pessoas com menor mobilidade vão ter dificuldade a lá chegar ou a deslocar-se nesses sítios. Portanto, acho que deveria ser feito um esforço continuado para se melhorar todos esses acessos e esses espaços e ter também mais espaços verdes. Se Lisboa fosse uma música, talvez Verdes Anos do Carlos Paredes ou algo semelhante, uma música lá está, que tenha um instrumento em que esse instrumento acabe por ter vários ritmos. Conseguir-me imaginar a andar pela cidade, a deambular pela cidade ao som desta música, não só no dia a dia, tipo a ir para o trabalho, em que se calhar estou com um ritmo mais acelerado, mas também durante o fim de semana ou ao final do dia, em que estou a caminhar, às vezes não sei bem por onde, mas a caminhar só por querer ver a cidade ou por querer espairecer. Acho que é uma música que se adequa bem à maneira como vivo em Lisboa. Sítios concretos. Bem, definitivamente questão do Mirador de São Pedro de Alcântara, Jardim do Turel, os miradores próximos da Graça. Parece que há uma espécie de recompensa quando chegamos a estes sítios e vemos a cidade a acontecer. Gosto muito de também ir próximo do rio, algures entre o Cais do Cedré, Praça do Comércio, mas mais, acho que é a Doca da Marinha, que se chama, tipo à frente da Casa dos Bicos. Fizeram agora ali um terreiro assim um bocado elevado. Todas as semanas acabo por ir a galerias, ver exposições de arte. Gosto de ir a Monsanto de vez em quando posso ir pedalar ao fim de semana para conseguir escapar um bocadinho aqui do centro de Lisboa. Ou melhor, cada vez há mais exposições, há muitos espaços para expor, também há muitos artistas, felizmente. Poderiam existir mais oportunidades, mas de facto existem mais oportunidades talvez aqui do que noutras cidades no país. Comparando com o resto do país, Lisboa realmente parece ou aparenta ter mais oportunidades, pelo menos na minha área das artes visuais. Poderíamos ter ainda mais espaços para expor, principalmente espaços públicos ou com apoios públicos, de maneira a que fosse mais acessível a qualquer artista poder ter exposições ou apresentações públicas dos seus trabalhos. Dou também workshops de fotografia cá em Lisboa, portanto realmente estou contente para já, a nível de trabalho em Lisboa. Mas quem sabe se no futuro se continuarei cá ou se mudarei para outra cidade. Talvez em Portugal, honestamente, não estou a ver outra cidade para onde me mudasse, mas facilmente mudaria para o estrangeiro. Pensada para os jovens. De facto, ela pensada para os idosos não é de certeza. Pensada para os idosos não é de certeza, pensada para os jovens, sim, se não existisse o grande problema da habitação. Mas o problema da habitação acho que afeta qualquer pessoa, não só os jovens. Realmente é uma cidade um bocadinho mais preparada talvez para os jovens que tenham possibilidades de viver em Lisboa. Há muitas coisas para fazer em Lisboa, quer dizer, devem existir tantas coisas que eu não sei, que outros jovens talvez gostem de fazer, tenham acesso a isso, e ao mesmo tempo também deve haver muitas coisas que realmente não acontecem e que deveriam acontecer. É assim, para mim é adequada, para algumas pessoas eu acredito que não seja, infelizmente. Porque apesar dos bairros cada bairro ter muita coisa para oferecer, muita oferta de serviços, de lazer, facilmente conseguimos viver, trabalhar, socializar no mesmo bairro. Com os diversos bairros é tão bom podermos nos deslocar e querermos nos deslocar para encontrar amigos na outra ponta da cidade, que eu acho que acaba por cair tudo
ponto 1, na parte da habitação, mas a questão do dia-a-dia mesmo da relação dos transportes, a questão dos passeios poderem ser mais largos, mais ruas pedonais. Obviamente isso tem que ser aliado tipo, a um reforço de transportes públicos. Acho que é muito aquela relação estava a pensar tipo, naquela situação das ciclovias que são criadas tipo 100 metros de ciclovia e depois a ciclovia para. Façam a ciclovia até ao fim da avenida, não é? Tipo, a questão do eixo de Almirante Reis. Porque é que a ciclovia não sai do Rio, não passa pelo Martim Moniz e não vai tipo, até ao aeroporto? Por que razão a ciclovia tem que parar algures ali a meio? Eu gostaria que houvesse uma mudança, não é, sobre estes tópicos que referi e que me parecem comuns à maior parte dos jovens, e não só dos jovens, que vivem ou que querem viver em Lisboa ou que querem trabalhar em Lisboa, mas infelizmente parece-me, sei lá, não tenho visto uma mudança assim tão positiva na cidade nos últimos 10 anos para conseguir prever uma mudança interessante para os próximos 10 anos. Acho que, principalmente com a questão toda da pandemia, do Covid, houve espaço e muito tempo para realmente mudar drasticamente a cidade para melhor, pelo menos no que toca às acessibilidades do espaço público, utilização do espaço público e talvez até na questão da habitação teria sido um momento interessante, mas infelizmente acho que a cidade, quer dizer, vai continuar refém de si mesma na medida em que vai continuar refém de um turismo de massas que apoia se calhar a economia global do país, mas que depois localmente vai deixando feridas nos bairros em Lisboa e nas outras cidades. Quer dizer, é um problema que se alastrou infelizmente a quase todo o país. Comparando e não querendo de todo tipo, criar aquela questão de ok, Lisboa é uma cidade grande, é maior ou é melhor que as outras cidades, não querendo colocar aí a questão de ser melhor ou de ser pior. Por exemplo, quando estou uma semana ou 2 semanas na cidade onde cresci até aos 18 anos, noto uma grande diferença na diversidade das pessoas que vemos na rua e também na aceitação. Diria que dentro da minha bolha, se calhar a maior parte das pessoas, tanto em Lisboa como nos outros meios, aceitam pessoas de todos os lados, mas realmente sinto que quando se sai tipo, de um centro de Lisboa ou quando se sai tipo, de uma grande cidade para zonas mais pequenas, para vilas ou cidades mais pequenas do país, que existe muito mais a situação de racismo, xenofobia, e isso também me deixa desconfortável. Daí, honestamente, não me ver assim num futuro próximo a viver fora de Lisboa, por querer viver também dentro dessa diversidade e querer viver num sítio que tenta pelo menos aceitar ou que faz um esforço para aceitar essa diversidade. Acho que realmente há sítios em que é triste as pessoas não fazerem esse esforço sequer, daí tipo manter-me aqui para já.